Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Natanael Silas, sou pastor aqui da Igreja Batista da Restauração do bairro Jardim Aeroporto, em Campo Belo, Minas Gerais. Sou casado com a pastora Rosinete Santos e nós estamos inseridos nesse propósito de proclamar boas novas ao seu coração. Nos ajude nesse propósito, compartilhe os nossos vídeos, se torne talvez um seguidor nosso, se achar bacana o nosso trabalho, as nossas mensagens. Divulgue para os amigos, familiares, porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas cumprirá o propósito dela na sua vida e na história daqueles que estão ao seu redor. Olá, querido, ressignificação é a capacidade que temos de atribuir um novo sentido, um novo significado a acontecimentos trágicos, a situações catastróficas que por muitas das vezes enfrentamos ou estamos enfrentando. Eu creio que por meio da fé nós podemos ressignificar a maneira de enxergarmos as tragédias que estão dia e noite, noite e dia diante de nós. Há uma palavra no livro de Juízes, no capítulo 11, que fala a respeito de um personagem bíblico que tem muito para nos ensinar. O seu nome, Jefté, e diz assim, Juízes capítulo 11, a partir do versículo 1. Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios-irmãos cresceram, expulsaram Jefté dizendo, você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante. Disseram, ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse, não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora? Porque estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governador de todo o povo de Gileade. Queridos, essa passagem, ela fala da capacidade que temos de ressignificar as tragédias que vivemos. Jefté era filho de uma prostituta, o seu pai foi omisso, os seus meios-irmãos não admitiam ele no lar, na casa, seus meios-irmãos o expulsaram, os líderes daquela cidade também o expulsaram, mas diz que Jefté, ele deu a volta por cima, porque na região de Tobi, que significa lugar bom, Jefté começou a chefiar um grupo de baderneiros desocupados, sabe, a sua fama cresce, e de repente quando os amonitas atacam Israel, os líderes daquela cidade dizem, olha, temos ouvido falar de Jefté, ele se transformou em um grande líder, aquele que é filho da prostituta, aquele que o pai foi omisso, aquele que os irmãos não aceitavam, aquele que se uniu a ele um grupo de desocupados e bardeineiros, ele se transformou em um grande guerreiro. Vamos atrás de Jefté e chamá-lo para que ele nos comande nessa grande batalha. E quando vão atrás de Jefté, Jefté diz algo, mas vocês não são aqueles que desacreditavam em mim? Vocês não são aqueles que não acreditavam no meu potencial, em quem eu sou? Jefté deu a volta por cima porque ele não se transformou em um refém das circunstâncias traumáticas. E eu quero liberar essa palavra para você que está me assistindo. Você não pode ser refém do passado traumático. Você não pode ser refém das palavras tóxicas que liberaram sobre você. Eu creio que por meio da fé, como diz o apóstolo Paulo, nós podemos enxergar algo novo à nossa frente.
Porque o apóstolo Paulo diz algo, ele diz que nós não podemos viver por vista, nós vivemos por fé, nós não seguimos adiante por aquilo que os nossos olhos estão vendo, nós seguimos adiante por aquilo que a fé está nos revelando, porque a fé, meu querido e minha querida, ela tem a capacidade de transportar você do seu ponto de partida para o seu destino final. Então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Vamos ressignificar a nossa história, ainda que estejamos inseridos em um cenário catastrófico, tóxico, maldoso. Preste atenção, Jefité tinha tudo para ser a pior pessoa possível, porque a sua mãe era uma prostituta, o seu pai foi omisso, seus meios irmãos não aceitavam, os líderes da cidade não aceitavam ele. Preste atenção, e de repente quando ele foge para a região de Tobi, diz que se ajunta a ele a pior estirpe de pessoas que poderiam existir, os desocupados e os baderneiros se unem a Jefité. Ele tinha o cenário perfeito para se tornar um péssimo homem, um péssimo líder, um péssimo cidadão, mas Jefité ressignificou as suas tragédias, ressignificou os seus traumas, e ele se transformou em um grande líder, ele se transformou em um grande chefe. Por isso que nós temos a tranquilidade no coração de ministrar essa palavra ao seu coração. Sabe, eu não sei o que você está vivendo na família, na vida sentimental, eu não sei o lar que você nasceu, eu não sei como está o seu casamento, a sua vida profissional, eu não sei como está o seu empreendimento, eu não sei como estão as pessoas que convivem com você, mas eu sei de algo, eu sei que por meio da fé nós podemos ressignificar a nossa história, porque a ressignificação é essa capacidade que temos de transformar o cenário que estamos inseridos por meio da fé. Como diz a palavra do Senhor, se os olhos forem bons, o nosso corpo viverá a luz, mas se os olhos forem maus, nós iremos viver trevas. Eu costumo dizer, querido, você que está me assistindo, que nós somos resultado daquilo que enxergamos. Se nós só enxergarmos desgraça, se nós só enxergarmos destruição, se nós só enxergarmos morte, se nós só enxergarmos isso diante dos nossos olhos, isso é o que nós seremos. Mas eu creio que por meio da fé, eu e você podemos ressignificar a nossa história. Se você pega as escrituras em 1 Samuel, capítulo 1, verso 19 ao 20, vai falar sobre Ana, e o texto vai dizer que Ana decidiu não ser o que o cenário dizia para ela. Sabe, Ana não podia gerar filhos, e ela tinha ali uma rival que a perseguia, que zombava, que ridicularizava Ana, dizendo: olha, você não pode gerar filhos. Olha, Ana, você não pode trazer um fruto a esta terra, sabe, o seu útero está seco, está morto. Mas Ana, ela persistiu, ela insistiu, e ela decidiu não ser resultado de palavras tóxicas. Ela decidiu buscar ao Senhor, mesmo com angústia na alma, mesmo desesperada em sua alma. Ana buscou ao Senhor. Eu creio que se você que está me assistindo é uma Ana que tem recebido palavras tóxicas, que tem sido de alguma maneira inserida ou inserido em um contexto catastrófico, eu creio que em nome de Jesus você pode ressignificar a sua história. Se você avançar nas escrituras e for para Jeremias capítulo 18, o profeta Jeremias é direcionado por Deus a descer à casa do olheiro, e o olheiro está fazendo um vaso de barro, e o vaso de barro que o olheiro estava a fazer veio a se estragar em suas mãos. Querido, a Bíblia vai dizer que o olheiro tornou a amassar aquele barro e fez um vaso novo. Sabe, o vaso que deu errado, o vaso que não saiu conforme o olheiro queria, ele tornou a amassar e fazer um vaso novo. E ali o Senhor diz ao profeta: a nação de Israel é como esse barro em minhas mãos. Se não estiver como eu quero, se estiver fora do meu propósito, da minha vontade, sabe, se de alguma maneira ela se lhe estragar em minhas mãos, eu amasso e eu torno a fazer um vaso novo. Talvez você que está me assistindo seja um vaso que se lhe estragou nas suas próprias mãos. O seu casamento se lhe estragou nas próprias mãos, seu namoro, a sua empresa, sabe, a sua família. Mas eu creio em nome de Jesus, sabe, eu acredito que se nós buscarmos
adquirirmos a capacidade em meio à crise, encontrarmos um lugar bom, porque a passagem de Jefté diz que ele foi para a região de Tobi, e Tobi significa um lugar bom. Eu quero dizer para você, na crise, eu e você precisamos encontrar um lugar bom, porque no lugar bom nós vamos crescer, no lugar bom nós vamos dar a volta por cima, no lugar bom nós iremos ressignificar a nossa história. Talvez a sua família é um lugar bom, volte para a sua família. A igreja é um lugar bom, volte para a igreja, volte a congregar, volte para o seu propósito, encontre um lugar bom em meio ao cenário de dificuldade, em meio ao cenário crítico, porque eu tenho certeza que nesse lugar bom, em Tobi, você vai dar a volta por cima. Então ponha algo no seu coração, querido. A perseverança, a insistência bem colocada pode abrir portas. Tanto Jefté como Ana tiveram que ser perseverantes, tiveram que lutar, tiveram que acreditar. É como a parábola daquele juiz que não temia Deus, é como a parábola daquele juiz, sabe, que não respeitava as pessoas, que o nosso Senhor Jesus Cristo falou em Lucas 18:1, sabe, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes como deviam orar sempre, sem nunca desanimar. E aí Jesus, nessa parábola, ele fala que uma mulher desesperada procura aquele juiz e diz: olha, julga minha causa, olha, julga minha causa, o meu adversário, ele está no meu pé, ele está em cima de mim, julga minha causa. E aquele juiz dizia: não, eu não vou julgar a sua causa. Mas no dia seguinte, aquela mulher estava batendo na porta daquele juiz, dizendo: olha, ainda que você não teme a Deus, ainda que você não respeite as pessoas, julgue a minha causa, julgue a minha causa. Chegou um ponto, querido, que aquele juiz não teve outra opção, ele julgou a causa favorável àquela mulher, porque todos os dias, ainda que ela estava ganhando uma palavra negativa, todos os dias, ainda que ele colocasse ela para correr, todos os dias ela se levantava e dizia: eu não vou ser resultado do não de ontem, eu vou buscar um sim no hoje. E ela encontrou esse sim. Sabe o que eu acredito, meu amado e minha amada? Eu acredito que você pode sim ressignificar a sua história se você decidir hoje não ser resultado do que o cenário está te dizendo, não ser resultado do que as palavras negativas de quem não conhece a sua história está dizendo. Eu creio que você pode ressignificar a sua história, ainda que você tenha nascido em um lar complicado, ainda que você tenha tido um pai omisso, ainda que você tenha irmãos que não se compadecem de você, ainda que você tenha líderes que não cumprem o papel que deveriam cumprir com você. Eu creio que você não vai ser resultado disso, você vai ser resultado das suas escolhas, você vai ser resultado daquilo que você escolhe hoje, porque nós somos o resultado daquilo que decidimos no hoje, no aqui e no agora. E para nós caminharmos para a conclusão, eu quero dizer algo para você. Eu e você precisamos enxergar uma opção em meio a toda a crise. Eu e você somos resultado daquilo que enxergamos. Provérbios 23:7 vai dizer: olha, assim como o homem pensa em sua alma que é, isso ele será. Você é resultado daquilo que você permite governar a sua alma. Você é resultado daquilo que você deixa crescer dentro de você, meu querido. Eu sei que os dias, eu sei que esse cenário do tempo presente tem tentado colocar dentro de nós que nós não podemos, que nós não temos outra opção a não ser a morte. Mas eu estou aqui para ministrar a você uma palavra. Há um escape, há uma porta aberta. Essa porta é Jesus Cristo e Ele deseja ressignificar a sua história, porque se você permitir Ele entrar na sua vida, você vai ter olhos bons, porque você vai passar a enxergar pela ótica de Cristo, pela ótica do Evangelho. E todas as vezes que Jesus olhou para alguém em cenário catastrófico, Jesus não resumiu naquilo, Jesus o enxergava restaurado, Jesus o enxergava lá na frente. Nós também precisamos olhar como Jesus olha. Nós precisamos ter esses olhos bons de Mateus capítulo 6, verso 22. Seus olhos, se eles forem bons, os seus olhos, que são a lâmpada, a candeia do corpo, o corpo vai ter vida. Mas se os olhos forem maus, o corpo vai experimentar morte. Que você possa decidir pela vida, por Jesus. Que você possa ressignificar a sua história, porque você não é resultado do cenário triste, tóxico, que talvez você está inserido. Você é resultado das suas escolhas no aqui e no agora. Decida por Cristo, Ele é a melhor opção para você nesse tempo de crise ou até mesmo no tempo de abundância. Deus te abençoe.